Fala galera, aqui quem fala é o professor Bruno Sampaio e vamos lá para mais uma questão de física. Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado de resistência igual a 10 ohm que conecta a rede elétrica de 120 volts. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 ohm estão conectadas no mesmo circuito que a televisão de resistência igual a 50 ohm, conforme ilustrado no esquema. A televisão funciona apenas com tensão entre 90 volts e 130 volts. O número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar é... Vamos lá, observa a situação. A televisão ela vai funcionar se receber entre 90 volts e 130 volts. O fornecimento de tensão elétrica é no máximo de 120 volts. E como tem o resistor de 10 ohm em série com ele, ele sempre vai consumir uma parte dessa diferença de potencial. Quanto mais corrente passar, mais DDP ele consome. Então a gente está trabalhando com um número máximo que a gente vai ter aí de aparelhos. Então a ideia é a seguinte, pode ter até 5. E os 5 estão ali conectados em paralelo com a televisão. O que nós podemos fazer é o seguinte, quando temos aparelhos que estão ligados em paralelo, no caso resistores, de resistências exatamente igual, a gente pode relacionar essas resistências da seguinte maneira. Observa aqui a nossa ilustração agora. A gente tem o nosso gerador, tem um aparelho de 10 ohm, tem o televisor, e aqui eu vou representar o efeito que todas as lâmpadas que estarão ligadas juntas farão. Resistência equivalente de um circuito em paralelo com valores de resistência igual é pegar o valor dessa resistência, cada um tem 200 ohm, e dividir pela quantidade que eu estou querendo descobrir. O mínimo possível que eles têm que receber para que a televisão funcione é 90 volts. O máximo é 130. Vai estar sempre abaixo desse máximo, porque ele já começa recebendo 120 e já tem uma perda aqui para o resistor que vem na frente. Então a gente vai trabalhar com valor mínimo, ou seja, a gente vai considerar inicialmente que esse trecho aqui que está em paralelo vai receber os 90 volts. Ou seja, o televisor recebe esse valor mínimo e essa sequência de lâmpadas também receberá, pois no circuito em paralelo, a DDP que um possui, os outros possuem também. Então é esse o fator que a gente vai observar. E esse número de lâmpadas aí, ele está associado à parte da DDP que eles vão receber. Então quanto mais lâmpada tiver, mais corrente elétrica vai sair do gerador, mais DDP esse resistor vai consumir. Então a gente quer saber o número mínimo para que aqui sobre 90. Ou seja, se aqui sobrou 90 é porque aqui ele consumiu o restante. O total é 120, aqui ele teve que consumir 30 volts na frente. Então a gente vai levar em consideração esses valores trabalhando com o mínimo possível. Então vamos começar aí descobrindo qual é a corrente elétrica total que passaria nesse circuito, nessas condições que a gente está adotando, com valores mínimos. Só observar esse resistor aqui acima. De acordo com a primeira lei de Ohm, a gente tem que a DDP que vai para ele é igual a sua resistência vezes a corrente que está passando por ele. Nós estamos levando em consideração que ele vai receber os 30 volts para que vá no mínimo 90 para o restante do circuito para o televisor funcionar. A resistência que ele possui é de 10 ohm e a corrente que vai passar por ele é a corrente total do circuito, porque ele está em série com o gerador. Se você simplificar aqui o 10 com 30, a gente descobre que a corrente elétrica total que sai do gerador é igual a 3 amperes. Sendo que essa corrente ela vem por aqui, só que chega nesse ponto ela vai se dividir. Ela vai pelo caminho dos resistores, aí eu não sei quantos são aí, e uma parte vai pelo caminho da televisão. Agora o que a gente vai ver é qual parte dessa corrente passou aqui, ó,
pela televisão nessas condições, sabendo que ela está recebendo 90 volts e possui uma resistência igual a 50 ohms. Vou usar a mesma equação, U igual a R vezes I, só que o U aqui vale 90 e o R vale 50. E esse I eu vou chamar de I1. O I que vai descer para o restante do circuito, como a gente já reduziu eles a uma resistência equivalente, eu vou chamar ele no meu exemplo de I2. Então, para descobrir o valor desse I, ele tem que ficar isolado. Basta pegar o 50 que multiplica ele e passar dividindo o 90. E se a gente for resolver essa conta, 90 dividido por 50 dá 1,8 amperes. Então, a gente mostrou o seguinte: total no circuito nessas condições vai receber 3 amperes. Sendo assim, para a televisão vai se desviar 1,8 amperes. Para o restante das lâmpadas, o que vai se desviar é o que falta para completar o total. Ou seja, o que falta aqui para chegar a 3 é 1,2 amperes. Então é isso que vai se diluir para as lâmpadas. Agora a gente vai estudar a situação da lâmpada, utilizando a mesma equação. Vamos utilizar a primeira lei de Ohm. A DDP que vai para as lâmpadas é igual a 90 volts, sendo que a resistência equivalente dessas lâmpadas é 200 dividido pela quantidade que eu não sei, mas nessas condições será exatamente a quantidade máxima que eu terei, porque eu estou trabalhando com a DDP mínima possível. E isso vezes a corrente que vai passar por ela. No caso, esse conjunto recebe 1,2 amperes, pelo que a gente descobriu acima. Então agora a gente vai fazer o cálculo para descobrir o valor de N. Para isso a gente vai tirar ele que está aqui dividindo e vai passar para o outro lado da igualdade multiplicando. 200 vezes 1,2 vai dar 240. E o 90 que vai estar lá multiplicando o N, a gente vai tirar e vai trazer dividindo. Então sobrou aí para a gente 240 dividido por 90. Se a gente simplifica aqui essa fração, primeiro por 10 e depois a gente pode simplificar por 3, a gente tem que ela dá 8 sobre 3, que não é um valor exato, mas a gente pode fazer uma aproximação. O valor aproximado que nós temos aí é 2,67, sendo que isso é uma quantidade de lâmpadas. Eu não tenho como ter um valor partido de lâmpadas, eu tenho como ter 1, 2, 3, 4 ou 5. Então, o número máximo de lâmpadas que eu posso ter aí, que vai funcionar o televisor também, não pode passar de 2,67, ou seja, de 3 para cima a televisão não funciona. Então o máximo que a gente pode ter são 2. Então o gabarito está na letra B.